Como minimizar a bomba atômica que caiu em Brasília na semana passada. Nunca uma investigação policial revelou um esquema de corrupção tão sofisticado quanto que foi montado ao longo dos últimos 30 anos. 30 anos pela construtora Odebrecht. Eu começo com o texto dele, João Gabriel de Lima, diretor editorial da revista Época, hoje aqui com a gente. Seria um prazer tê-lo aqui se o assunto não fosse tão trágico, né, João? Mas hoje aqui com a gente nesse Facebook Live também, não só no rádio, para falar um pouquinho sobre esse momento tão delicado que a gente vive no país e o que vai ser de nós, né, a partir dessas próximas semanas, o que vai ser da economia, o que a gente pode esperar do Brasil depois dessa lista bombástica. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui com a gente. Boa tarde, o prazer é meu em estar aqui com vocês. Eu acho que na verdade o grande foco da cobertura da Época dessa semana é o que vem depois, né? Quer dizer, a gente teve aí como a gente usou a imagem aí na revista, uma bomba atômica sobre Brasília. Quer dizer, que já tinha um esquema de corrupção, a gente sabia. A maioria dos políticos que estavam envolvidos nesse esquema de corrupção, a gente também já sabia quem eram. A gente sabia que uma hora essa lista ia vir à tona, sabíamos tudo disso. A gente falou bastante disso, né, João, ao longo desses meses aí. Exatamente, mas a questão aí é quando você começa a ver na televisão os depoimentos e a maneira com que aquilo é narrado, isso muda tudo, né? Porque você vai vendo como funciona um esquema de corrupção de verdade, no seu dia a dia, como tem os códigos, como tem os números, os departamentos estruturados para esses repasses, né? O que é incrível, né? Até conversando com um engenheiro da área de construção civil estrangeiro um dia desses, ele me falou o seguinte, que a própria engenharia civil do Brasil era considerada muito boa até algum tempo atrás, e que de uns tempos para cá, isso antes do escândalo, falou que de uns tempos para cá as construtoras brasileiras começaram a gastar mais dinheiro para obter os contratos do que com a própria inovação dentro do mundo da engenharia, né? Então isso acontece porque a gente viu aí o gasto, a gente viu quanto foi que a Odebrecht gastou para montar esse grande esquema. Mas a grande pergunta é essa, não? O que vem agora? Quer dizer, a gente teve essa semana a bomba atômica. Aí eu acho que a gente tem duas vertentes aí que são interessantes da gente notar e que tem a ver um pouco com a cobertura da Época dessa semana também. A primeira isso é só o começo, né? Da agora em diante, a gente vai ter meses e meses e meses de investigações sobre esses políticos da lista, de um grande noticiário confirmando ou desmentindo as acusações que apareceram nos depoimentos das delações premiadas da Odebrecht. A gente vai ter isso influenciando a política daqui para frente e provavelmente chegando até a eleição presidencial do ano que vem. Até uma coisa interessante, quando você olha aqui, a gente tem aí pelo menos 2 candidatos declarados a presidente da República. O ex-presidente Lula, né, que já praticamente assumiu a candidatura pelo PT, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que explicitou várias vezes a intenção de ser o candidato do PSDB dentro da eleição, né? Vamos supor, no melhor cenário para os dois, em que não sejam provados crimes de corrupção ou de Caixa 2 e eles não aconteça nada de mais grave. Mesmo assim, é terrível para um candidato a presidente da República ter que passar a campanha eleitoral, como no caso do governador Geraldo Alckmin, respondendo por um dinheiro dado ao cunhado. E é pior ainda, no caso do ex-presidente Lula, passar uma campanha eleitoral respondendo aos fatos de que a Odebrecht pagou 700 mil por ano para o filho dele, uma mesada de 3 mil para o irmão dele, uma reforma no sítio Atibaia a pedido da mulher dele e ainda 200 mil por um sobrinho dele. É difícil, é ruim você ficar respondendo sobre o fato de que um monte de gente da família dele estava recebendo dinheiro da construtora Odebrecht. Independentemente de ficar aprovado ou não, como estão nas denúncias, aí no caso do Lula, que isso teria sido em troca de alguma influência para liberar dinheiro para obra em Angola e algumas outras coisas que apareceram lá. Então é uma situação difícil e vai influenciar a eleição daqui para frente, vai influenciar a política daqui para frente e vai chegar e vai dar rescaldo até a eleição de 2018. Acho que o que a maioria das pessoas se perguntam agora, e a gente nota aqui pela própria participação dos nossos ouvintes, tanto no e-mail, mas principalmente aqui no Facebook, é uma grande dúvida
do que vai ser da política daqui em diante, já que tem esses nomes, esses ícones da política brasileira em todos os partidos, né? A gente tem aí alguns poucos políticos que são presidenciáveis que não foram envolvidos, então isso abre um caminho muito forte para eles, por exemplo, a Marina. Mas o que vai ser dessa política? Porque se esse sistema de corrupção, ele é a própria política brasileira hoje, como é que vai ser botar uma coisa nova no lugar? Existe essa chance, essa possibilidade? Eu não vejo isso como uma chance muito grande. O que eu vejo é o seguinte, quer dizer, entrando aqui até no próprio, estou aqui com o celular ligado na página da época que tem as acusações contra vários políticos. Vocês fizeram, na verdade, uma planilha pela gravidade das denúncias, né? E colocaram ali os políticos por gravidade de denúncia, até para a gente entender melhor quem está mais envolvido, quem está mais sujo, quem não está, né? Um pouco pela chance de punição. Então, para você pegar exemplos dos partidos, dentro dos próprios partidos, por exemplo, você não tem muito como comparar as denúncias que tem contra o senador Aécio Neves, que ele é acusado de receber dinheiro em troca de fraudar uma licitação na construção daquele centro administrativo de Belo Horizonte. Não tem como comparar isso com a denúncia que apareceu contra o ex-presidente Fernando Henrique, por exemplo, que são apenas bom, mas enfim, seriam dois depósitos de Caixa 2 nas eleições de 94 e 98, né? Da mesma maneira como não tem como comparar as denúncias que apareceram contra o ex-presidente Lula, que a gente já falou aqui, com o que apareceu contra o ex-prefeito Fernando Haddad. Tá. Que são coisas bastante inconsistentes por enquanto, né? Inclusive o próprio Haddad respondeu dizendo que ele prejudicou o Odebrecht na prefeitura dele porque ele não comprou os créditos do Itaquerão, que o Odebrecht estava querendo vender, né? Então a gente tem aí, eu acho que dentro, o importante é a gente não ficar pensando que toda a política brasileira está podre. A gente tem sim provavelmente o maior esquema de corrupção já desvendado no mundo. Isso é horrível. A gente tem os principais líderes dos principais partidos envolvidos nesse esquema. Isso também é horrível. Mas não dá para dizer que todos os políticos estão envolvidos nesse esquema e não dá para dizer que todos os políticos eles cometeram crimes equivalentes dentro desse esquema. Então eu acho que a política vai continuar. Tem que continuar, não tem como fugir, né? Mas a gente se pergunta você até coloca aqui no teu texto de Abre da Época que esse processo que vai ser super lento, até porque é muita gente envolvida, tem que analisar esse grau né, do envolvimento de cada um, a gravidade de cada envolvimento, e aí a gente fica o quê? Fica num compasso de espera? Isso para falar, não estamos nem entrando na economia ainda, né? Estamos só falando fica num compasso de espera agora, João? Eu acho que sim, quer dizer, fica num compasso de espera no sentido que o país inteiro vai estar acompanhando como se fosse uma minissérie, uma minissérie trágica, claro, o desenrolar de todas essas investigações ao longo dos próximos meses. Isso é um fato. Agora, tem uma outra coisa que é muito importante, que toda democracia desenvolvida, toda democracia importante, ela tem Ministério Público atuante, polícia atuante. Em toda democracia importante, os políticos que cometem atos de corrupção, eles são investigados. E isso não para a democracia, não param as discussões dentro do Congresso sobre o que precisa ser feito dentro da política. E é aí que a gente entra na nossa grande expectativa agora. Quer dizer, os políticos em Brasília, eles estão extremamente traumatizados com tudo que aconteceu, né? Isso, a gente tem uma reportagem na época que mostra um pouco o clima em Brasília na semana passada. Agora, isso não pode, dentro de uma democracia desenvolvida, isso não paralisaria o Congresso. E o que não pode acontecer no Brasil, a gente está tendo discussões muito importantes de reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma política, reforma tributária, que ainda não começou, mas vai em algum momento. Tem toda uma agenda de reformas que são fundamentais para que o Brasil volte a crescer. Imagine a tragédia que seria para o país se essas discussões parassem. E aí tem também a questão que a gente se pergunta do afastamento ou não dos ministros que também estão envolvidos nessa história. O Temer optou por não afastá-los nesse primeiro momento. Como é que você vê essa questão? Aí tem duas coisas opostas. A gente dá uma entrevista nessa edição com Christopher Garman,
da consultoria Eurásia. A gente tem muito orgulho de ter a consultoria Eurásia como parceiro, que são acadêmicos que analisam os países, mas a partir de informação de bastidor, né? Tá. Então a Eurásia, ela tem uma equipe de pessoas em Brasília que fala com os deputados e a partir disso eles fazem as análises, né? E o que o Christopher Garman fala a respeito dessa... você me perguntou Dos ministros do Temer, exatamente. Dos ministros, o que ele fala é muito interessante porque ele mostra que o Temer ele foi inteligente ao estabelecer um critério muito claro para afastar ministros. A partir do momento que eles forem denunciados, eles são afastados para ser investigados fora do governo. Ele foi inteligente pelo seguinte, num primeiro momento ele não vai ter que afastar ninguém. E quando ocorrer a denúncia, ele já falou e ele já tem como chegar para o ministro e falar, olha, você está fora do governo. Agora, o problema alguns ministros que são muito importantes e que apareceram nessa lista de uma maneira muito ruim, como Eliseu Padilha, eram muito importantes na articulação com o Congresso. Então isso certamente vai prejudicar o andamento ali das reformas. E agora, em relação também a... Mas deve passar. Inclusive o Christopher acha que a reforma da Previdência deve passar, né? Ele acha que passa. Então aí a gente entra no nosso outro capítulo, que é o capítulo econômico, né? O capítulo econômico, de acordo com todos os analistas, você tinha pelo menos duas reformas que eram muito importantes para que o Brasil retomasse o crescimento. O teto de gastos, que foi aprovado no ano passado, e agora a reforma da Previdência. Porque se não aprovarem alguma reforma da Previdência, aí você não tem como o país cumprir as metas econômicas, porque o principal gasto é previdenciário. O Congresso vinha fazendo uma discussão interessante e profunda sobre a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência não é uma coisa que o Temer vai lá, manda e os congressistas fazem. Não, é normal que isso seja discutido, é normal que alguns pontos sejam polêmicos, é normal que alguns pontos sejam retirados. O sentido das discussões estava muito numa linha de que fossem tiradas da reforma alguns pontos que prejudicariam os mais pobres. Então a discussão estava ocorrendo. E tinha uma previsão, de acordo com uma entrevista que a gente fez com o próprio relator Arthur Maia, de que essa discussão até julho você tivesse alguma coisa aprovada. É possível que isso atrase com tudo isso que está acontecendo, agora já se trabalha com setembro. Mas o que a maior parte das pessoas, de empresários, de gente do mercado financeiro, de economistas, que a gente ouviu, a gente tem uma reportagem que fala disso, é que não tem como não aprovar, porque se não aprovar alguma reforma da Previdência, você vai ter diminuição de investimento no país, porque vai piorar muito a expectativa econômica, você vai ter aumento de desemprego, você pode ter volta da inflação, os juros podem parar de cair, quer dizer, toda essa pequena melhora que a gente conseguiu com muito sacrifício, ela iria por terra se isso não fosse aprovado. Agora, imagina a gente chegar em 2018 com vários políticos investigados no escândalo de corrupção, com mais desemprego, com mais inflação, com mais juros. Seria muito pior para os próprios políticos, né? Então é nisso que os consultores, que o Garman, etc., apostam. Quer dizer, seria pior ainda para os políticos caso a economia piorasse. Então, eles não podem parar a agenda de reformas por causa disso. E você acha que a nossa perspectiva, então, de economia também é de uma certa estagnação, mas aí essa aposta, então, nessas reformas que talvez tragam aí alguma luz no fim do túnel? Dentro das previsões, algumas do próprio governo, outras de consultoria, etc., essas reformas dariam uma confiança muito grande de que o Brasil não vai quebrar. Tá. E aí, com isso, você teria mais investimentos no país ou você voltaria a ter algum crescimento econômico que já estava mais ou menos previsto para 2018. Não um crescimento brutal, não uma coisa que vai... nada comparável, sei lá, a algumas coisas que aconteceram no final do governo Lula, né? O último ano do governo Lula foi, acho, 7,5% de crescimento. Não seria uma explosão assim, mas um pequeno crescimento que possa ser sustentável ao longo dos anos. É isso que a gente espera se as reformas passarem. Por isso que é tão importante que elas passem, é tão importante que essa investigação, que é muito importante que todos os políticos sejam investigados e punidos se forem culpados. Isso é uma depuração da política brasileira. Mas isso não pode também, por outro lado, parar as discussões sobre as reformas econômicas. Vamos falar um pouquinho, os ouvintes eles pedem aqui, João, para a gente voltar a falar um pouquinho da história das eleições de 2018. E aqui tem muitos ouvintes
perguntando para a gente e para você como deve ficar essa corrida. Você já falou aí que é muito desgastante, a gente vai ter aí candidatos, né, possíveis candidatos que vão ter que responder a muitas dessas acusações, e isso vai ser muito desgastante, mas como que a gente pode analisar qual vai ser esse caminho aí para 2018, candidatos, a gente deve ter nomes novos, como é que a gente vai poder ver a política aí a partir dessas denúncias, né? É muito difícil prever 2018 agora e nesse cenário tremendamente instável. É muito interessante porque assim, acabava a eleição, já começava a corrida das previsões, né? Isso acho que acabou pro jornalismo, né? Ficou muito difícil agora, porque agora o cenário é muito confuso. Mas tem algumas especulações que a gente pode fazer, né? Muita gente dizia, logo que acabaram as últimas eleições e começou a ter a coisa da Lava Jato, em que a gente ia ter um cenário muito pulverizado na eleição do ano que vem, mais ou menos semelhante ao de 1989. Em 89, que foi a primeira eleição da democracia, foram 7 candidatos com chances. Tá. E os 2 candidatos que foram para o segundo turno, o Collor e o Lula, eles tinham proporcionalmente pouco apoio. O Lula, se não me engano, acho que ele passou para o segundo turno com 17%, contra 16% do Brizola, do Leonel Brizola. Então foi uma eleição muito equilibrada. E achava-se que, por causa dessa renovação natural que vai ter dos quadros políticos, ia haver muitos candidatos. A partir de algumas semanas para cá, a gente começou a trabalhar com outro cenário. Quando o ex-presidente Lula ele se assume como candidato, o ex-presidente Lula ele tem uma peculiaridade. Ele é um líder muito popular no Brasil, líder em várias pesquisas. Por outro lado, uma das maiores rejeições, né? Então ele é alguém que provoca ali umas reações de amor e ódio, né? Então, numa eleição em que você tem o Lula como candidato, as pessoas começam a pensar, vários cientistas políticos com que a gente conversou começaram a pensar numa eleição mais polarizada, ou seja, em vez de você ter uma fragmentação entre vários candidatos, você teria o Lula e alguém que aparecesse como anti-Lula, como aquele candidato capaz de bater o Lula dentro de uma eleição. Então, um cenário possível para 2018 com a candidatura Lula seria um cenário em que você tivesse 2 candidatos muito fortes, porque o anti-Lula ele pegaria esse pessoal. Todo mundo que não quer votar no Lula. Essa seria um cenário possível. Agora, quem seria essa pessoa? Aí a grande interrogação existe um político no Brasil hoje, que é o João Dória, que é o prefeito de São Paulo, que ele de uma maneira muito arguta, digamos, ele percebeu que que ser um anti-Lula seria uma coisa muito importante para ele. Ele nega que é candidato a presidente, ele reafirma que o candidato dele é o governador Geraldo Alckmin, ele diz o tempo todo que seria alta traição se ele não poderia fazer nada contra o Alckmin. Mas a questão é que o Alckmin também está envolvido agora, né? Agora o Alckmin... Que é uma surpresa isso pelo andamento das coisas, né? Pois é, o governador Geraldo Alckmin, ele é um político que ele deve muito da popularidade dele em São Paulo ao fato de que ele sempre teve uma vida austera, ele nunca teve sinais de enriquecimento. Agora há essa denúncia contra ele, há essa história do cunhado. Que aqui na lista da época está como tem uma alta probabilidade de culpa. Tá como alta probabilidade de produção de provas. Probabilidade de produção de provas. Ele não está no mesmo nível do Aécio, que tem altíssima probabilidade, ou o Lula, que tem altíssima probabilidade. Mas está como alta probabilidade. A gente vai ver, né? Vai esperar o desenrolar dos acontecimentos. Se tiver um cenário em que ele não possa ser candidato, aí você tem a possibilidade de você ter um João Dória. E uma coisa interessante tirando o Lula, que tem toda a história dele e tal, é muito provável que em outros partidos procurem candidatos novos na política, candidatos que sejam diferentes dos políticos tradicionais e candidatos que obviamente não tenham aparecido nessa lista do Odebrecht. E nesse sentido o PSDB deu uma certa sorte, né? Porque o PSDB ele tem os seus 3 principais líderes na lista, mas ele tem o 4º nome aí que não está na lista. Então isso é uma sorte, quer dizer, para o PSDB ter alguém como Dória. Outros partidos têm alguém assim, isso a gente vai saber ao longo aí do próximo ano e meio, né? Com certeza. Eu quero também repercutir com você. Ontem eu fiz uma entrevista aqui no CBN Total com o grupo de juristas que na semana passada lançou uma carta manifesto à nação
enfim, sugerindo aí a possibilidade da gente rever a nossa Constituição, como a Constituição brasileira, feita ali no começo da nossa democracia, vindo aí da ditadura militar, ela estaria obsoleta e como ela também, de certa maneira, embora muito engajada lá no começo, ela acabou permitindo aí uma burocratização do Estado e também a gente é também uma dos pilares responsáveis por essa situação de corrupção que a gente vê hoje, de uma política tão estagnada, né, como a que a gente vê hoje. Você vê a possibilidade de alguma nova discussão, isso talvez não seja também tão novo, né, João, mas de uma nova discussão, seja uma nova Constituição ou uma nova maneira de fazer política. Eu acrescento aqui também na pergunta para você a internet, que hoje dá muito mais poder às pessoas, ou pelo menos muito mais informação, acesso à informação. Você acha que pode surgir algum ator novo para uma mudança de política? Eu acho que é uma pergunta ou é um anseio muito forte do brasileiro, algo novo para acontecer na nossa política. Pois eu acompanhei essa discussão, acompanhei esse grupo de juristas que quer uma nova Constituição. Eu, particularmente, eu acho isso muito, muito difícil isso acontecer num momento como esse que agora, a gente está vivendo. Quer dizer, quem seriam os constituintes? Você ia ter que fazer uma eleição para os constituintes. Aí quem você vai colocar, né? Então, eu acho muito complexo. Eu acho que essa nossa Constituição de 88, ela tem várias imperfeições, como a gente sabe. Ela criou no Brasil um estado de bem-estar social, que é uma coisa que a maior parte dos brasileiros desejava. Ela criou um estado de bem-estar social que ela não previa exatamente como sustentar esse estado de bem-estar social. E quase todas essas emendas constitucionais são nesse sentido, né? Quer dizer, você vai modificando a Constituição quando você não tem dinheiro para pagar aquilo que você prometeu pagar em 88. A reforma da Previdência é isso, basicamente, né? A Constituição criou uma Previdência maravilhosa para todo mundo, aí chega um momento que você diz, meu Deus, não posso mais pagar isso. Então como é que eu faço? Eu vou proteger os mais pobres, vou fazer uma reforma de uma maneira que eu consiga pagar a aposentadoria mínima para todos e tirando os que ganham mais, sei lá. Esse é o sentido de uma reforma da Previdência. Então eu vejo muito mais sentido desse ponto de vista em você continuar uma agenda de reformas em cima de uma Constituição que já está aí. Mas aí a gente entra no outro tema, que é a reforma política, né? Que tem também aí está começando a ser discutido também. A gente tem uma reportagem na época sobre isso também. Existem várias coisas que podem ser feitas para melhorar um pouco o sistema político. Mas o problema da reforma política agora é que as propostas que têm aparecido no Congresso são mais para proteger os políticos dos efeitos da Lava Jato do que para realmente melhorar o sistema. É isso. Então, essa do voto em lista, por exemplo, vários países têm voto em lista, pode ser uma coisa interessante, fortalece os partidos e tal. Agora, no Brasil, agora, é um absurdo completo, porque o que é o voto em lista, basicamente? O voto em lista cada partido escolhe uma lista de candidatos do primeiro ao número tal, numerada. Aí as pessoas votam nos partidos em vez de votar nos candidatos. Aí cada partido ganha uma cota de deputados. E aí esses deputados escolhidos pelo partido vão para lá. Então a gente chega numa situação em que um partido, o PSDB, ou PT, ou PMDB, pode colocar políticos acusados de corrupção no topo da lista, e eles são obrigados, o eleitor é obrigado a aceitar essas pessoas, que ele não queria votar, né? Então, se o principal ponto da reforma política for esse, não é uma boa reforma política, nesse momento também. Esse é João Gabriel de Lima, diretor editorial da revista Época. Você vê como passa rápido, né, João? E assim, eu agradeço imensamente a participação dos ouvintes, agradeço não só a participação, mas a qualidade também dos comentários que os ouvintes estão mandando, tanto no meu e-mail, quanto no nosso Facebook aqui. À medida que você vai explicando, é lógico que a gente não consegue também fazer todas as perguntas, mas o João tentou dar pra gente aqui um panorama do que está acontecendo. Rapidamente, João, então, pra gente resumir, próximas semanas é investigação total, a gente tem esse compasso, inclusive, de espera, vai levar um tempo pra gente ver condenações ainda, né? Sim, provavelmente sim. A gente tem dois tipos de políticos aí, né? Os que estão sendo julgados pelo Supremo e os que estão na primeira instância. Uhum. Então vai levar tempo, é uma longa espera que o país vai ficar acompanhando. Mas João, que não vai ficar parado, esperemos. A novela continua. João Gabriel, muito obrigada por vir aqui para o estúdio hoje, conversar com a gente, explicar para os ouvintes também. Recomendo fortemente que os ouvintes vejam a revista Época, inclusive essa lista e essa planilha que a revista fez com um trabalho super minucioso, né, João, para
para explicar para os leitores o grau de gravidade, né, de cada denúncia, para que a gente possa acompanhar com muita informação, com muita consciência esse processo pelo qual o Brasil passa agora. João, muito obrigada. Um ótimo final de semana para você, ótima Páscoa também. Eu que agradeço, Petra. Boa Páscoa. Até uma próxima.